Galera, hoje o estudo é aprofundado sobre estratégias de escrita e de leitura relacionados à estrutura de parágrafo. Então, máxima concentração, aguinha aí para você não se dispersar e vamos lá. Em caso de dúvidas, você pede uma pausa aí que eu volto a falar com vocês, tá bom? Então, bora! A base de estudo que eu trouxe para vocês hoje é uma base já de um nível superior, né? Nível superior significa nível acadêmico, que é um artigo chamado justamente Estrutura do Parágrafo, Estratégias de Leitura e de Escrita. Esses estudos foram feitos por Sebastião José Vautrin e Vinícius Carvalho Pereira. E aí está o link onde vocês podem encontrar o trabalho por completo, ok? Então, essa é a minha fonte de consulta para os nossos estudos de hoje. Vamos começar. Então, pessoal, hoje em dia o parágrafo é um dos recursos de pontuação mais importantes na composição de um texto, facilitando o processo de leitura, porque organiza de forma clara e separa em blocos lógicos as informações. Então, veja lá, forma clara e blocos lógicos. Se por acaso o seu texto, os seus parágrafos não forem constituídos de forma clara e separados em blocos lógicos, essas informações não estarão conforme o padrão exigido por todas as bancas de corretores que vocês vão encontrar pela vida, seja nos vestibulares, que em concursos públicos, ou em trabalhos de faculdade e assim por diante. Então vamos lá. No entanto, muitos alunos encontram dificuldades na hora de organizar suas ideias em parágrafos, pois não sabem como relacioná-las, faltou um hífen ali, de forma clara, ordená-las logicamente ou dividi-las em diferentes parágrafos. Daremos uma ênfase maior hoje aos parágrafos de argumentação, mostrando para vocês essa lógica e essas ideias de forma organizada. Quando você for escrever seu próprio texto, deve levar em conta que é preciso dividir as informações apresentadas em partes relativamente autônomas, mas que se relacionam entre si. São os parágrafos. Cada uma dessas partes deve constituir em si mesma um pequeno texto, apresentando uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu, e os rapazes que criaram, então, essa ideia de estrutura do texto. Que um período apenas, ou seja, uma letra maiúscula ao ponto final, não constitui um parágrafo de um texto argumentativo, seja ele dissertativo, ou artigo de opinião, ou carta argumentativa, e também os narrativos, por que não? Antes, pessoal, quero lembrar-lhes que, se o leitor precisar fazer uma pausa durante a leitura, preferencialmente o fará entre 2 parágrafos. Quando a pessoa está lendo, se ela precisar fazer uma pausa, ela vai fazer nesses 2 parágrafos. No interior de um deles, de modo a acompanhar a exposição de determinado ponto até o final. Então, agora sim, como vocês viram que eu já tinha passado, vamos compreender melhor se 2 informações deveriam formar um único ou 2 parágrafos. Vamos ver esse trecho retirado de uma notícia veiculada na internet. Então, veja, eu quero que enquanto eu leio esse texto, vocês imaginem
se ele fosse colocado somente em um único parágrafo e não divididos por ideias, se ele faria sentido ou não. Então vamos ao texto. É um texto de Emílio Santana e o título é Pesquisa do Instituto Butantan usa saliva de carrapato estrela contra o câncer. Prestem atenção, seja na dinâmica da escrita que na compreensão de cada um dos 3 parágrafos que estão aí apresentados para vocês. Após 42 dias, tumores de camundongos tiveram reversão completa. O trabalho já dura 6 anos e também extrai anticoagulante da substância da saliva do carrapato estrela. Ali está o nome científico dele, né? A ciência conhece apenas os efeitos nocivos. A febre maculosa, doença muitas vezes fatal, é transmitida pela picada do aracnídeo. Da mesma substância, porém, podem sair novos medicamentos contra o câncer, além de anticoagulantes. Há 6 anos, pesquisadores do Instituto Butantan, em São Paulo, trabalham no desenvolvimento de uma droga que possa ser utilizada com as 2 finalidades. E o prognóstico é animador. A pesquisa, ainda não publicada, foi um dos destaques do 22º Congresso Internacional da Sociedade de Trombose e Hemostasia, realizado em Boston, nos Estados Unidos, em julho. Imaginávamos que a saliva do carrapato tivesse algum componente que inibe a coagulação, pois, como hematófago, precisa manter o sangue fluindo para se alimentar. Explica a farmacêutica, calma só um minutinho que eu me perdi, aqui, Ana Marisa Tavazzi, coordenadora do Instituto. Partindo dessa suspeita, a pesquisadora analisou a sequência de genes da glândula salivar do carrapato, responsável pela produção de uma proteína anticoagulante. Os resultados foram comparados à ação de anticoagulantes conhecidos como TFPI, presentes na saliva humana. A conclusão foi que a proteína presente na saliva poderia ser produzida em laboratório. Um pedaço do DNA analisado foi introduzido em bactérias Escherichia coli, que passaram a secretar a mesma proteína. Elegemos esse clone e produzimos a proteína recombinante, explica Ana Marisa. O resultado do estudo transformou-se em um pedido de patente, depositado em 2004 no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. No entanto, em pouco tempo, Ana Marisa descobriu que a pesquisa renderia mais do que um futuro anticoagulante. Tratando-se de um texto coeso e coerente, pessoal, eu devia ter separado isso daí, né? Porque o texto termina ali, em anticoagulante. Então, claro que, imagina, né? Um texto relacionado a uma pesquisa, ele já é científico por si só. Então, imagina-se e pretende-se que ele seja coeso e coerente. Por isso, é natural que todos os parágrafos, de alguma forma, abordem ideias semelhantes, mas a separação entre eles é um reflexo da delimitação das diferentes abordagens que essas ideias podem receber. Assim, embora o texto que citamos gira em torno das pesquisas sobre a saliva do carrapato estrela, cada um dos parágrafos apresenta diferentes aspectos sobre essas situações científicas.
Vocês perceberam? No primeiro caso, lá o primeiro parágrafo introduz que os cientistas sabiam antigamente o que já se conhece hoje sobre esse pequeno aracnídeo. E depois ele revela um outro enfoque no assunto, apresentando a hipótese dos integrantes do projeto. Para finalizar, ele relata a metodologia da pesquisa empregada para que se chegue a determinados resultados. Por isso, vamos estudar mais profundamente a ideia do tópico frasal e analisaremos maneiras eficazes de produção do tópico frasal. Então, agora eu vou ler para vocês este parágrafo, vamos dizer assim, eu dividi em 3 partes para vocês entenderem a ideia desse parágrafo, que ele é dividido, como falei para vocês, em mais de uma parte, de forma a explicar e a se ter uma espécie, vamos dizer assim, de começo, meio e fim. Lá o nosso texto ele traz a ideia de introdução, desenvolvimento e conclusão, mas eu prefiro chamar agora de começo, meio e fim, para que vocês não confundam com a estrutura do texto como um todo, tá bom? Então vamos lá. Lembre-se, né, do que eu já falei dessa divisão, e a estrutura geral de um parágrafo costuma apresentar, facilitando o processo não só de escrita, mas de leitura. Então, essa ideia dessa divisão que eu fiz para vocês agora, ela tem a ver com a facilitação da própria leitura. Esse texto aqui, que eu vou ler o primeiro parágrafo, ele se chama A Insustentável Leveza da Complexidade e foi escrito por Marco Silveira Buquerade. Vamos lá. O conhecimento científico que é dado nas escolas é baseado principalmente em explicações lineares. Por exemplo, a terceira lei de Newton, que conhecemos como princípio da ação e reação, diz que toda ação corresponde a uma reação igual e contrária. Não se dá ênfase a eventos não lineares em que uma pequena modificação gera um grande efeito, como a hipotética formação de furacões a partir do bater de asas de uma borboleta. Um cenário clássico previsto no famoso efeito borboleta dentro da teoria do caos. Souza e Buquerade, 2004. O aquecimento global é fruto de uma série de fatores naturais e produzidos pelo homem que interagem de maneira não linear. Por isso, as pessoas têm dificuldade em entendê-lo. Galera, nesse trecho, o autor apresenta uma hipótese para justificar a dificuldade que muitos indivíduos têm de compreender a problemática do aquecimento global. Vocês perceberam? Esse parágrafo que eu mostrei para vocês expõe diferentes informações sobre o mesmo tema geral, mas há um padrão estrutural que você pode perceber, que você pode seguir ao escrever. Para isso, vamos observar a frase que eu deixei para vocês em destaque. O aquecimento global é fruto de uma série de fatores. É fruto de uma série de fatores
naturais e produzidos pelo homem que interagem de maneira não linear. Por isso as pessoas têm dificuldade de entendê-lo. Essa frase que acabei de ler para vocês resume a ideia geral em torno da qual se estrutura o parágrafo. Ela poderia estar escrita tanto onde está como último período, ou logo no começo, antes daquele período ali que começa com o conhecimento científico que é dado nas escolas. Perceberam? É um jogo que nós podemos fazer com as palavras. Veja que os demais períodos funcionam como introdução ou justificativas para esse que está sublinhado, preparando o leitor para a conclusão expressa no último período. Chamamos isso de tópico frasal. Essa frase que sintetiza a ideia central de cada parágrafo, servindo como guia tanto para quem lê quanto para quem escreve. Perdão, gente. Perceba, porém, que nem sempre o tópico frasal é o último período do parágrafo, podendo aparecer em outras posições. Vamos ler então o segundo parágrafo do texto do artigo É a insustentável leveza da complexidade. E, novamente, vamos prestar atenção para as informações destacadas. Vamos lá. O resultado dessa situação é que, ao ler um artigo, assistir a uma reportagem ou a um documentário, o esforço para tentar compreender os mecanismos de complexidade envolvidos nas mudanças climáticas é tão grande que não vale a pena prosseguir nessa tarefa. Ao desistir de entender um fenômeno, a mente simplesmente não liga o que acaba de ler ou ouvir a um contexto maior. Provavelmente é daí que surge o processo de negação da realidade no âmbito pessoal. Se imaginarmos que toda a sociedade tem que trabalhar duro para viver com 1000 afazeres diários, entendemos o fenômeno chamado de negação coletiva. Olhem esse trecho, pessoal. Ele foi dessa vez iniciado com o tópico frasal, como vocês notam aí que a professora grifou e pôs aí negrito para vocês entenderem. Ele delimita a informação central a ser discutida nesse bloco, nesse parágrafo. A complexidade do raciocínio não linear envolvido na compreensão dos fenômenos climáticos, que desestimula a reflexão sobre o assunto. As frases subsequentes dão exemplos ou reafirmam esse tópico frasal, expandindo suas informações, mas sempre se remetendo a ele. Ou seja, o assunto ele não pode ser modificado dentro de um parágrafo. Todos vocês estão compreendendo a importância do tópico frasal para um parágrafo? Acredito que sim. Vamos ver agora mais um exemplo, analisando o último parágrafo desse texto, A insustentável leveza da complexidade. Não se trata de algo que ocorra por preguiça do indivíduo, mas um processo de saturação de informações que dificulta o processamento destas, dificultando tão fortemente a compreensão de um fenômeno ou processo que a pessoa não consegue ir adiante. Professores podem experimentar o processo de negação em situações em que apresentam aos seus alunos um grande número de conceitos novos de uma única vez. Por exemplo, se tentarmos explicar a mecânica quântica a uma classe com crianças de 10 anos de idade, usando conceitos sofisticados, compreendidos com dificuldade,
em um curso de graduação. A negação coletiva é este mesmo fenômeno, que pode ocorrer com vários indivíduos da população, evitando que determinados conceitos sejam compreendidos durante algum tempo. Olha lá, pessoal, mais uma vez, o autor do parágrafo apresentado resolveu iniciá-lo com o tópico frasal, o qual mostra a dificuldade de compreensão dos fenômenos climáticos. E ela não se deve à preguiça das pessoas, mas à saturação de informações que sua complexidade pode acarretar. Os demais períodos são exemplos ou arrematam uma conclusão do tópico frasal, sempre a ele remetido. Perceberam? Galera, um parágrafo com um só período seria formado apenas pelo tópico frasal, faltando-lhe as posteriores frases de desenvolvimento desse tópico. Então, esse recurso ele pode ser utilizado em notícias e em alguns gêneros narrativos, mas quando se trata de textos dissertativos, essa esfera comunicativa exige textos cujas informações sejam abordadas, justificadas, exemplificadas e discutidas, o que vai nos acarretar ou vai nos demandar parágrafos mais longos, como este que vocês estão observando aí junto comigo. Muita atenção, pessoal! Posicionar o tópico frasal no início, embora não seja obrigatório, é um procedimento muito comum, visto que ajuda o autor a não se perder na exposição dos fatos. É a chamada premissa. Você começar um tópico frasal você começar o seu parágrafo através do tópico frasal. Para tanto, basta pensar se cada uma das frases subsequentes se relaciona diretamente com o primeiro período que contém a ideia geral. Se isso acontecer, significa que o seu texto está coerente com aquilo que você pensa e com o modo no qual você quer se expressar. Caso alguma frase não esteja diretamente ligada a ele, deve integrar um novo parágrafo, mantendo então a coerência textual. Ainda a respeito do tópico frasal, é preciso lembrar que, em textos acadêmicos, dificilmente se escrevem parágrafos que tenham apenas uma frase. Então, muito cuidado, hein, pessoal? Nada de parágrafos muito curtos, mesmo sabendo que nós temos à disposição apenas 30 linhas. Agora, vamos desenvolver esse tópico frasal que nós estamos estudando. Cada tópico frasal deve ser desdobrado como um fio que se puxa de um carretel. Tão importante quanto delimitar o tópico frasal enquanto você escreve ou lê, é reconhecer a relação que as frases subsequentes se mantêm a ele, a fim de desenvolvê-lo. Para compreender que diferentes estratégias podem ser usadas para desenvolver o tópico frasal, vamos analisar alguns parágrafos do texto intitulado Darwin, avançado para sua época, mais influente até hoje. Notícia veiculada na internet e redigida por Nicholas Wade. Eu não coloquei todos os parágrafos desse texto, tá bom? Então, vocês vão ver parágrafos intercalados para uso exclusivo do nosso estudo. Toma um golinho d'água. Vamos lá. A teoria da evolução de Darwin se tornou a pedra fundamental da biologia moderna.
Porém, durante grande parte da existência dessa teoria, nascida em 1859, até mesmo os biólogos a ignoraram ou negaram veementemente, em todo ou em parte. O fato de os biologistas terem levado quase meio século para entender a visão de Darwin corretamente é, por si só, uma testemunha de sua mente extraordinária. Notem, pessoal, neste primeiro momento, que o autor optou por posicionar o tópico frasal da forma mais simples, que é no início do parágrafo, como deixei novamente grifado para vocês. Essa opção torna o fluxo do pensamento mais claro e mais direto, agilizando a leitura e a escrita. Além disso, o autor desenvolveu a ideia apresentada no tópico frasal por meio de um contraste, apresentando informações que se opõem ao tópico. Prestem atenção. Qual é a palavra que demonstra essa oposição? Veja que ao atual reconhecimento das teorias de Darwin, expresso no primeiro período, opõe-se à inicial reação negativa da comunidade científica, o que percebe-se nas frases subsequentes. Vale ressaltar que a palavra que relacionou as ideias opostas foi o conectivo porém, que carrega em si a noção de antagonismo. Olha lá, porém, durante grande parte da existência da teoria, até mesmo os biólogos ignoraram ou negaram veementemente, em todo e em parte. Agora, vamos ler mais um parágrafo da mesma notícia. Uma das vantagens de Darwin é que ele não teve de escrever propostas para bolsas de pesquisa ou publicar 15 artigos por ano. Ele pensou profundamente sobre cada detalhe de sua teoria, por mais de 20 anos antes de publicar A Origem das Espécies, em 1859, e por 12 anos mais antes de sua sequência, The Descent of Man. Sei lá como é que fala, gente, vocês que falam inglês são melhores do que eu nesse assunto. Que abordava como sua teoria era aplicada ao ser humano. Esse parágrafo, galera, ao dar continuidade ao anterior, propõe uma possível resposta à indagação sobre os motivos do sucesso de Darwin. Tal resposta, presente no tópico frasal, revela que uma das possíveis causas do êxito do Darwin repousa na liberdade de pensamento que ele tinha, não sofrendo pressões acadêmicas. A frase que sucede o tópico frasal, a que vem depois dele, nesse caso, expande-o, acrescentando-lhe uma conclusão. Graças à inexistência de pressões institucionais, o evolucionista inglês pôde se dedicar por tanto tempo e de forma exclusiva às suas pesquisas e à redação de seus famosos livros. Embora nem todo parágrafo precise apresentar uma conclusão, esse é um recurso interessante antes de se passar a uma ideia radicalmente diferente, pois assegura unidade do texto e reforça o fato de que cada parágrafo deve funcionar no fundo, como um pequeno texto. Vocês notaram essa diferença? Vamos então analisar mais um parágrafo do mesmo texto. Darwin trouxe inúmeras virtudes intelectuais para a tarefa. Em vez de varrer objeções à sua teoria, ele refletia sobre ela obsessivamente, até descobrir uma solução.
Ornamentos masculinos chamativos, como plumas do pavão, eram aparentemente difíceis de serem explicados pela seleção natural, pois pareciam mais um defeito do que uma ajuda à sobrevivência. Sempre que vejo uma pluma no pavão, fico doente, escreveu Darwin. Porém, de tanto se preocupar com a questão, ele desenvolveu a ideia de seleção sexual, de que fêmeas escolhem machos com os melhores ornamentos e por isso os machos mais elegantes dão mais crias. A ideia central desse parágrafo, expressa logo na primeira frase, e se revela uma qualidade intelectual do Darwin, a coragem de se enfrentar às objeções à sua teoria, em vez de simplesmente ignorá-las. Para sustentar essa posição sobre o cientista, o autor do texto teve de apresentar um exemplo concreto de situação em que essa qualidade darwiniana foi posta à prova, que é a discussão sobre as plumas do pavão. Nesse caso, vale lembrar que o autor do texto poderia ter tornado ainda mais evidente essa oposição de desenvolvimento da frase tópico, caso tivesse empregado conectivos que expressam claramente a ideia de exemplificação, por exemplo, a saber, como, etc. Eu sempre indico a vocês mostrarem o que vocês estão fazendo. Então, se vocês vão colocar um exemplo, o ideal é escrever sim, por exemplo, tá bom? Galera, então contextualizando, parágrafos cujo tópico frasal é expandido por exemplificações são comuns em textos argumentativos, pois apresentar exemplos é uma forma eficiente de provar um ponto de vista acerca de algo. Deem um print aí e não se esqueçam jamais dessa informação, ok? Voltando então para o mais um parágrafo para estudo e depois finalizaremos essa parte da aula. A ideia de Darwin sobre a evolução não era somente profunda, mas também muito ampla. Ele se interessava, por exemplo, por fósseis, criação de animais, distribuição geográfica, anatomia e plantas. Essa visão bastante abrangente o permitiu enxergar coisas que talvez os outros não tenham visto, afirma Robert J. Richards, historiador da Universidade de Chicago. Ele tinha tanta certeza de suas ideias centrais, a transmutação das espécies e a seleção natural, que ele teve de encontrar uma forma de juntar tudo isso. Novamente, o parágrafo se inicia com um tópico frasal, apresenta uma visão positiva dos resultados obtidos por Darwin em suas pesquisas. Perceberam? Então, agora, eu vou indicar para vocês um exercício e você fará a continuação de 4 tópicos frasais sobre diferentes tipos de treino, não, porque está escrito embaixo ali, diferentes tipos de temas. Bom treino, pessoal!